Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, hoje, quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, nós temos como evangelho proposto para este dia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos que vão do 21 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Querido irmão, irmã querida em nosso Senhor Jesus Cristo, que mensagem nós podemos extrair deste pequeno texto sagrado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, proposto para esta quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, que nós acabamos de escutar? Nós vimos logo do início Jesus insistindo, chamando a atenção para a unidade que deve existir no acreditar em Deus, no seu Filho Jesus, mas também na prática desta fé, na prática dos ensinamentos deixados pelo próprio Jesus. Por sinal, ele começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. O padre, todos nós, abrirmos as nossas bocas, e Senhor para lá, Senhor para cá, louvores para lá, louvores para cá, orações para lá, orações para cá, tudo isso muito bom, muito bonito, mas ele, não sou eu, o próprio Jesus está nos falando que não é suficiente. Nós precisamos
colocar, né, este louvor, nossa vida de fé, de oração, de homens e mulheres tementes a Deus, em prática. Então nós não podemos, né, dissociar a fé, a oração, o louvor, não podem caminhar, né, descasados de uma prática verdadeira. Não é suficiente. Por isso que lá no final do Santo Evangelho nós vamos ter o seguinte: de fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E o que está por trás disto, desta autoridade? Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente porque ele não anunciava, pregava uma coisa, vivia de um outro jeito, de outra maneira, como também não conseguia colocar aquilo que ensinava em prática, como nós, como os mestres da lei. Vou ser mais claro. O papai pede ao filho, à filha, para não enveredar pelo mundo das drogas, ou deixar o mundo das drogas. Quando ele, esse pai, ou pode ser também a mamãe, ou quando ela, são os primeiros a viverem neste mundo. Esse papai toma cachaça em todas as bodegas, em todas as esquinas das nossas ruas. Quando o filho ou a filha começa a enveredar por aí também, ou quem sabe até por drogas mais pesadas, ele vai pedir para o filho não fazer isso, ou para a filha não fazer isto. Olha aí, um pedido sem autoridade, porque ele, pai, ou ela, mãe, são os primeiros a fazer o uso das drogas e agora querem ver o filho ou a filha sem fazer este uso. Então é melhor que ele faça isso primeiro, dê o exemplo primeiro, para poder ter autoridade de pedir ao filho ou à filha que saia deste mundo, que deixe este mundo. Este pedido do papai ou da mamãe passa a ser um pedido com autoridade, porque ele é o primeiro a praticar isso, ela é a primeira a praticar isso. Do contrário, sem autoridade. Então Jesus, a sua palavra era uma palavra realmente dada com autoridade, porque não lhe faltava a vivência, não lhe faltava a prática. Ele pedia para que as pessoas fossem misericordiosas, ele era o primeiro a ser misericordioso. Ele pedia para que as pessoas amassem, mas ele era o primeiro a dar este exemplo de amor. Ele pedia para que as pessoas fossem homens e mulheres de paz, ele era o primeiro a ser este homem de paz ou da paz. E aí por isso o seu falar sempre com autoridade. Ele nos falou também da questão onde nossa vida, ou nossas vidas devem estar alicerçadas. Ele vai falar do homem sensato ou o contrário, do homem insensato. Para Jesus, o homem sensato, com juízo, ele procura construir a sua casa bem alicerçada. E ele vai dizer sobre a rocha. Rocha, nós sabemos, é algo que tem segurança, ou que dá segurança, durabilidade, resistência. O homem sem juízo, e é o que não nos falta em nossos dias, vai construir a sua casa sobre a areia,
Uma casa construída sobre a areia, meu Deus, com a primeira chuva, com a primeira enxurrada, esta casa vai desmoronar, vai embora, porque foi mal construída, né, sobre a areia, como ele diz. Traduzindo melhor, né, uma casa, quando bem alicerçada, né, olha aí, podem chegar as dificuldades, os problemas que chegam, não tem para onde correr, mas aquela casa está bem construída, segura, não vai desmoronar com facilidade. Já a casa mal construída, mal alicerçada, não é com a primeira enxurrada, com o primeiro vendaval, a primeira dificuldade que possa chegar, primeiro problema, vai acontecer o desmoronamento. E esta casa somos nós, somos nossas famílias, nossas comunidades. Essa rocha, que rocha é essa? É a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então, quando nós construímos nossas vidas, nossas famílias, nossas comunidades, nossa igreja, quando construímos nesta rocha, que é Deus, que é a sua palavra, olha aí, nós vamos caminhar, né, com mais segurança, com mais firmeza, vamos ser pessoas mais resistentes, né, às dificuldades, aos problemas que possam nos ter chegado, os que ainda irão chegar. E esta palavra de Deus, esta rocha, né, em que tudo deve estar fundamentado, alicerçado, precisa também ser colocada em prática, né, vivenciada, para não sermos como os mestres da lei e tantos outros, né? Então, que o próprio Jesus, esta pedra, esta rocha verdadeira, em que nossas vidas devem estar fundamentadas, alicerçadas, possa nos ajudar sempre mais neste casamento perfeito, que é o dizer Senhor, 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 de rezar, louvar, mas também com relação à prática, né? Uma verdadeira prática. Não é suficiente chamá-lo de Senhor, Senhor, Senhor. Preciso, né, colocar esta fé, este Senhor, Senhor, que nós tanto afirmamos, né, rezamos, em prática no nosso dia a dia. Então, que Ele, aquele que mais soube fazer esse casamento perfeito, esta unidade perfeita, do pregar e viver o que pregava, Ele mesmo possa nos ajudar, né, nos ensinar no nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e muito obrigado.